Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do nosso estudo da obra Memórias de um Suicida, hoje chegando à terceira parte, no capítulo número 5, aonde nós vamos aqui dar continuidade a este tópico aqui, deste capítulo, intitulado O Reconhecimento, certo? Então vamos lá a nossa prece inicial para que possamos dar continuidade a este nosso estudo. Querida Maria de Nazaré, é com muito amor e com muita alegria que nós aqui nos encontramos para a realização deste estudo, com muito amor, com muita paz e com muita alegria. Dentro do teu amor, nós pedimos, querida Maria, que possam ser acolhidos e envolvidos a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, mas principalmente aqueles que estejam em profunda depressão, idealizando o suicídio, ou aqueles que, infelizmente, cometeram este ato, que possam todos sentirem-se abraçados e fortalecidos na paz, na luz e no amor. Muito obrigado, que assim seja. Então nós chegamos aqui a este ponto do capítulo e nós vamos então dar continuidade. Nos diz aqui então nosso querido Camilo: no torvelinho das atrações mundanas, como no embater das provações que o excruciam, ao choque das vicissitudes diárias, inalienáveis ao meio em que realiza as experimentações para o progresso, como na fruição das doçuras fornecidas pelo lar próspero e feliz, jamais ao homem ocorre quaisquer esforços em empreender para a iluminação interior de si mesmo, a reeducação moral, mental e espiritual, ou seja, um homem trínuo, moral, mental, corporal e espiritual, cuja necessidade inapelavelmente se impõe no porvir, que seu espírito será chamado a conquistar pela ordem natural das leis da criação. Ele nem mesmo compreende que possui uma alma, dotada dos germes divinos para a aquisição dos excelentes prendas morais e qualidades espirituais eternas, cujos desenvolvimentos lhe cumpre operar e aprimorar através do glorioso trabalho de ascensão para Deus, para a vida imortal. Ignora ser justamente no cultivo desses dons que reside o segredo da ostentação perfeita dos ideais, mais caros que acalente dos sonhos venerados que suspira concretizar. E mais, que, desprezando o ser divino, que em si palpita, o qual é ele próprio, é o seu espírito imortal, descendente que é do Todo-Poderoso, dá-se voluntariamente a condenação pela dor, resvalando pelos ominosos desvios da animalidade e, quiçá, do crime. Eis quais necessariamente arrastarão a lógica das reparações, das renovações e experiências dolorosas, dos testemunhos da reencarnação, quando mais suave se tornaria a jornada ascensional se meditasse prudentemente, procurando investigar a própria origem e o futuro que lhe compete alcançar. Assim, nós percebemos neste ponto, então, que o homem acomete-se muitas vezes da sua própria falta de vigilância, da noção que ele muitas vezes ignora da existência da continuidade da vida. E esta falta de existência, esta falta, de consciência de tudo isto, faz com que ele não consiga, assim, então, empreender esforços para a sua renovação, a sua reforma íntima e a sua transformação. Essa falta faz com que não cuide, enquanto está encarnado, de si mesmo. E esta falta de cuidado lhe coloca diretamente em contato com as suas dores, com os vícios que cultiva, com o orgulho, o egoísmo, a vaidade em todos os momentos. Ou seja, estaremos sendo aqui encarnados e desencarnados a mesma coisa. Apenas trocamos de veste,
nós não seremos santos, não iremos ser canonizados, simplesmente porque deixamos o corpo físico. Não. Iremos para as mesmas regiões dos hábitos que cultivamos enquanto estamos aqui nesta terra, certo? Continuemos então. Foi essa fatal ignorância que nos impeliu à desoladora situação em que hoje nos afligis, meus caros irmãos, mas a qual nosso fraterno interesse, inspirado no exemplo do Divino Cordeiro, tentará remediar, não obstante só o tempo e os vossos próprios esforços, em sentidos opostos aos verificados até agora, serem indispensáveis como a mais acertada tentativa em prol da recuperação que se impõe. Como vedes, destruístes o corpo material, próprio da condição do espírito reencarnado na Terra, único que tem imáveis a reconhecer como absoluto padrão de vida. No entanto, nem desaparecestes como desejáveis, nem vos libertastes dos dissabores que vos desesperavam. Viveis, viveis ainda, vivereis sempre. Vivereis por toda a consumação dos erros uma vida que é imortal, que jamais, jamais se extinguirá dentro de vosso ser, jamais deixando de projetar sobre a vossa consciência o impulso irresistível para a frente, para mais além. É que sois a candeia de valor inestimável, fecundada pelo foco eterno, que entorna da sua imortalidade por sobre toda a criação que se irradiou, concedendo-lhe as bênçãos do progresso através dos erros, até extinguir a plenitude da glória na comunhão suprema do seu seio. O que contemplais em vós mesmos, neste momento inesquecível e solene para vós, a refletir-se da vossa mente impressionada com os acontecimentos sensacionais que vos dizem respeito, de certo marcará etapas decisivas na trajetória que insofismavelmente desenvolvereis através do porvir. De agora em diante, desejareis certamente aprenderem algo em torno de vós mesmos, pois a verdade é que tudo desconheceis em torno do ser, da vida, da dor e do destino. Malgrado os pergaminhos que ostentáveis com galhardia na terra, malgrado as distinções e honrarias que tanto assentavam as vossas insulsas vaidades de homens divorciados do ideal divino. Portanto, nós podemos perceber aqui que é exatamente esta questão do conhecimento da continuidade da vida que nos faz refletir, agir e repensar o nosso modo de ser, que nos faz, então, realizar por nós e para nós algo a mais, algo que nos faça, então, realmente ser senhores do nosso destino a partir da nossa conduta, que nos auxilia a empreendermos esforços esses que nos farão crescer, porque nós iremos então reconhecer que nunca morremos, apenas deixamos este corpo de carne e iremos para a espiritualidade, retornaremos, teremos um novo corpo de carne, ou seja, apenas a nossa veste é que é trocada. Roupas que vamos trocando de encarnação através de encarnação. Assim é que nós agimos e reagimos então, certo? Continuemos aqui então. Reanimado pelos sábios distribuidores de energias magnéticas, Belarmino voltou ao lugar que ocupava na assistência, enquanto outro paciente subia ao estrado para novo exame demonstrativo. Voltava, porém, refletindo ao semblante, antes abatido e carregado, uma como aleluia de esperanças. Ao sentar-se ao nosso lado, apertou-nos furtivamente as mãos, exclamando: sim, meus amigos, eu sou imortal. Acabo de positivar sem sombra de dúvida em mim próprio a existência concreta do meu eu imaterial, do ser espiritual que neguei. Nada sei, nada sei. Cumpre-me recomeçar os estudos.
mas só aquela certeza constitui para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal. Nos dias subsequentes, durante as mesmas reuniões, fomos levados a examinar com minúcias penosíssimas os atos errôneos praticados no transcurso da existência que havíamos destruído, observando o emaranhado de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais, materiais, que nos arrastaram ao detestável resultado a que chegáramos. Assistidos pelos mentores pacientes, retroagimos com o pensamento até a infância e voltamos sobre os próprios passos, e muitas vezes banhados em copioso pranto e invariavelmente desapontados, confessamos-nos os próprios autores dos desenganos que nos abateram nos vulcões do suicídio. Como agimos mal no desempenho das tarefas diárias que a sociedade impunha, como nos portáramos selvagemente em todas as horas, não obstante o verniz de civilização de que nos jactávamos. Integrando a repensa falange, muitos haviam patenteado o fruto nefasto da escassa educação moral, obtida nos lares destituídos da verdadeira iluminação cristã. Ou seja, todos nós temos, inevitavelmente, lares construídos sob bases completamente diferentes. Uns sob as bases da dor, as bases aonde o material é que impera, outros sob a base da iluminação do evangelho, quase todos, melhor dizendo, sob os pesados resgates de provas e expiações. Poucos aqueles que estão em lares constituídos sob as bases da fraternidade, essencialmente da igualdade. Portanto, nós precisamos vencer esses dissabores, estas mágoas, estas tristezas e construir esta base que idealizamos. Chico Xavier já nos diria que nenhum de nós na reencarnação erra de endereço. Não estamos no lar errado, com a família errada, no trabalho errado. Estamos aqui para empreender esforços e restituir de volta às leis divinas a ordem que nós um dia quebramos, certo? Continuemos, então. Jovens que, apenas saídos da adolescência, haviam tombado inermes ao primeiro choque com as contrariedades comuns à existência terrena, preferindo a aventura do suicídio, completamente faltos de ideal, de senso de respeito a si mesmo, à família e a Deus. As desgraças por eles encontradas, além do suicídio, eram como o terrível atestado, o pavoroso libelo contra a irresponsabilidade dos pais ou responsáveis por eles à face de Deus. A prova infamante da desatenção com que se portaram, deixando de diligenciar sólida edificação moral em torno deles. Para tais casos, soubemos que severas contas deveriam prestar futuramente às leis divinas, às soberanas leis, os descautelosos pais, que permitiram asas às perniciosas inclinações dos filhos, sem tentar corrigi-las, favorecendo assim ocasiões aos desequilíbrios desesperados de que o suicídio foi o lógico resultado. Então nós percebemos através aqui da narração de Camilo, das colocações trazidas por Belarmino, que não apenas os suicidas, não apenas os filhos, mas os pais também respondem e correspondem como muitas vezes responsáveis indiretos por estas questões de acordo com as suas atitudes. Se fizeram tentando organizar e ter uma educação de seus filhos, ou se simplesmente cruzaram os braços, deixando que tudo corresse como um rio desgovernado, certo? Continuemos, então. Depois de tão complexos exames, voltávamos a novas reuniões, a fim de aprendermos como, de preferência, devíamos ter agido para evitar o suicídio. Quais deveriam ter sido os atos diários, os empreendimentos, se não nos afastáramos do raciocínio inspirado no dever, a fé em nós mesmos e no paternal amor de Deus. Em vários casos, a solução para os problemas
que abriram as portas para o abismo, encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem-amado, dentro de alguns dias, de poucos meses, bastando somente que este se encorajasse para a diminuta espera, em glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral, necessário ao seu progresso espiritual. Então concluímos com decepcionante surpresa que fácil teria sido a vitória e até a felicidade se buscáramos no amor divina inspiração para os ditames da existência que desgraçadamente destruíramos. Ora, quando nós temos como base realmente o amor de Jesus, nós percebemos que tudo se torna mais leve, compreensível, tudo se torna mais prático. Mas quando a nossa base é simplesmente e puramente o material, a dor é a única forma de restituirmos a nossa consciência e a vida, aquilo que destruímos anteriormente. Portanto, somos os únicos e responsáveis diretos pelas nossas vidas. Continuemos. Essas instruções proporcionaram sensíveis benefícios a todos nós. Repetiam-se bissemanalmente, havendo os dignos mentores a elas adicionado proveitosas palestras elucidativas. Melhoras prometedoras experimentávamos em nosso aspecto geral, enquanto suaves esperanças segredavam edificante consolo aos nossos corações doloridos. A presença dos instrutores passou a constituir motivo de imensa satisfação para nossas almas convalescentes de tão ásperos desesperos. As palavras que nos dirigiram durante as lições eram qual refrigerante orvalho sobre a comburência de nossas aflições. De suas palestras e instruções, o trato carinhoso e compassivo dos gabinetes, outras tantas razões para nos considerarmos esperançosos e confiantes. Porém, jamais os víamos a não ser naqueles momentos oportunos e quando, em presença deles, tanto nos intimidávamos, apesar da tenura que nos dispensavam, que não nos animávamos a pronunciar sequer um monossílabo sem primeiramente sermos interpelados. Em pouco mais de 2 meses estávamos habilitados a amplas induções, cotejando as lições recebidas e sobre elas maturando ao reconhecimento de nossos apartamentos. Das análises levadas a efeito resultava a certeza cada vez mais esclarecida da gravidade da situação em que nos encontrávamos. O fato de estarmos aliviados dos exuberantes incômodos passados não implicava diminuição de culpabilidade. Ao contrário, a possibilidade de raciocinar minudenciava a extensão do delito, o que muito nos decepcionava e entristecia, e das instruções e experiências caridosamente ministradas ao nosso entendimento, a título de base e incentivo para uma urgente autorreforma de que tínhamos imperiosa necessidade, visando ao inadiável progresso a ser realizado. Destacaremos este esquema que enfaixaremos singelas anotações de além-túmulo. Então eles chegavam a esta conclusão, chegavam a esta importante agora certeza da sua responsabilidade e também de tudo que havia levado a eles durante toda a existência física a culminar neste ato, que fora o suicídio. Tinham esta regressão orientada pela espiritualidade para visitar, para vivenciar e relembrar todos os atos praticados, para assim, de forma mais consciente, reconstruírem uma nova visão de vida, uma nova certeza espiritual desta imortalidade da alma e assim poderem construir de uma forma tranquila, mais amena, a sua outra encarnação e o seu resgate que viria assim que tivessem condições. Continuemos então. Aqui aos itens então das anotações, conforme narra Camilo. 1. É o homem um composto de tríplice natureza.
astral, humana, astral e espiritual, isto é, matéria, fluido e essência. Este composto poderá também ser traduzido em expressão mais concreta e popular, assimilável ao primeiro grau de observação: corpo carnal, corpo fluídico ou perispírito e alma ou espírito, sendo que do último é que se irradiam vida, inteligência e sentimento, etc, e etc. Centelha onde se verifica a essência divina e que no homem assinala a hereditariedade celeste. Destes três corpos, o primeiro é temporário, ou seja, carnal, obedecendo apenas à necessidade das circunstâncias inalienáveis que contornam o seu possuidor, fadado à desorganização total por sua própria natureza putrescível, oriunda do limo primitivo. É o de carne. O segundo é imortal e tende a progredir, desenvolver-se, aperfeiçoar-se através dos trabalhos incessantes nas lutas do milênio. É o fluídico, ao passo que o espírito, eterno, como a origem da qual provém, luz imperecível que tende a rebrilhar, sempre mais aformoseada, até retratar em grau relativo o fulgor supremo que lhe forneceu a vida, para a glória do seu mesmo Criador. É a essência divina, imagem e semelhança, que o será um dia do Todo-Poderoso Deus. E 2. Vivendo na Terra, esse ser inteligente, que deverá envolver na eternidade, denomina-se homem, sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado no corpo de carne ou encarnado. 3. Um espírito volta várias vezes a tomar novo corpo carnal sobre a Terra, nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas como homem, exatamente como este é, levado a trocar de roupa muitas vezes. 4. O suicida é um espírito criminoso falido nos compromissos que tinha para com as leis sábias, justas e imutáveis, estabelecidas pelo Criador, e que se vê obrigado a repetir a experiência na Terra, tomando corpo novo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara como um instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento depósito sagrado, que ele antes deveria estimar e respeitar do que destruir, visto que lhe não assistiam direitos de faltar aos grandes compromissos da vida planetária. Tomados antes do nascimento em presença da própria consciência e ante a paternidade divina, que lhe fornecera vida e meios para tanto. 5. O espírito de um suicida voltará ao novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelos resultantes do grande desequilíbrio que o gesto desesperado provocou no seu corpo astral, isto é, no perispírito. 6. A volta de um suicida a um novo corpo carnal é a lei. É lei inevitável, irrevogável. É expiação irremediável, a qual terá de se submeter voluntariamente ou não, porque a seu próprio benefício outro recurso não haverá, senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. 7. Sucumbindo ao suicídio, o homem rejeita e destrói ensejo sagrado, facultando por lei para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência, pois os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, são como esponja mágica a expungir da consciência culposa a caligem infamante, muitas vezes de um passado criminoso, em anteriores etapas terrenas. Mas se, em vez do heroísmo salvador, preferir o homem à fuga às labutas promissoras, valendo-se de um ato auto-atentado que bem revelará a vasa da inferioridade, que lhe infelicita o caráter, retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir, porque a fonte de sua vida reside em seu espírito, e este é indestrutível e eterno, como o foco sagrado de que desvaneceu. 8. Na espiritualidade, raramente o suicida permanecerá durante muito tempo. Descerá a reencarnação prestamente, tal seja
o acervo das danosas consequências acarretadas, ou adiará o cumprimento daquela inalienável necessidade caso as circunstâncias atenuantes forneçam capacidade para o progresso em cursos de aprendizado edificante, que facilitarão as pelejas futuras à prol da sua mesma reabilitação. Assim, então, nós podemos perceber que tudo deve ser reparado, reequilibrado perante as leis divinas. Nada pode ficar em desajuste. Aquilo que retiramos, temos que colocar de volta no lugar e reconstruir. Não podemos deixar para trás, não podemos crescer, melhor dizendo, deixando algo para trás. Precisamos ser alguém que venha a cumprir com as leis divinas, a trazer o equilíbrio e a ser o equilíbrio, também a si e aos demais, certo? Então, nós continuaremos a partir do item aqui, então, número 9, no nosso próximo estudo, no item número 9, trazido aqui por Camilo, e já aqui avisando aos nossos irmãos e irmãs que a partir da primeira semana de março, nossos estudos passarão para as quintas-feiras às 21h15, ao vivo ou gravado, mas serão às quintas-feiras às 21h15, certo? Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço a todos e agora vamos à nossa prece e radiação de encerramento. Querida Maria de Nazaré, é com muito amor, com muito carinho, que nós aqui estamos, Mãe querida, Mãe amada, pedindo pelos nossos irmãos que estão aqui, junto conosco, tanto encarnados como desencarnados, para que juntos possamos aprender com as leis da vida, a lei de amor, de justiça e de caridade. E com esta lei, que o teu divino Filho, que teu divino amigo, nosso querido Jesus, possa nos auxiliar neste progresso e nesta caminhada terrena, também espiritual, mas que possamos todos juntos irradiar amor e sermos amor. Que os nossos irmãos que porventura tenham resvalado neste caminho do suicídio, sintam-se amparados e abraçados. Sintam-se que podem recomeçar sim. Todos os dias podemos recomeçar de novo. Não importa o tamanho do erro, o que importa é que Deus sempre estará de mãos estendidas para todos nós. Que assim seja. Então, um forte abraço a todos, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.